santo teu nome, Jesus. Continua falando, Espírito Santo. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Nós te amamos, Espírito de Deus. Fala, Espírito Santo. Usa o teu servo para a honra e glória do teu nome, Jesus. Toda a honra e toda a glória do teu nome, Jesus. Fale conosco mais uma vez, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Este é o ano da fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas assim como a fé vem pelo ouvir, a incredulidade vem pelo ouvir também. E vamos ir pela palavra hoje. Tudo que você tem hoje, tudo que você tem na sua vida, tudo o que você conquistou, tudo o que você possui, foi graças a uma palavra que você ouviu, que você acreditou. Aquela faculdade, aquele namoro, quando os amigos falaram: não, você não vai conseguir aquela garota, não, você é muito feio. Eu falei: não, eu vou conseguir sim, eu tenho um bom papo. Você não acreditou no que eles falaram, mas acreditou em si mesmo. Aquele bem que você conquistou, aquele veículo, aquele carro, tudo o que você possui hoje, foi porque você ouviu uma palavra. E nós hoje queremos falar pelo Espírito de Deus algo para mudar e ativar a sua mente. Assim como a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. E te digo que a incredulidade tem mais poder do que o poder da fé. Sabia disso? O tema dessa noite é uma palavra desmotivacional. Geralmente vem no culto para poder adorar a Deus e ouvir uma palavra motivacional, né? Vou lá no culto, ouvir uma palavra motivacional. Mas Deus hoje ele tem uma mensagem que o tema é uma palavra desmotivacional. Porque uma palavra desmotivacional, ela pode influenciar a tua vida, a tua carreira, os teus negócios. E Deus tem algo para você nessa noite. Os pastores que aqui ministraram ao longo desses meses de janeiro e fevereiro foram usados por Deus. O pastor Valdir ministrou aquela palavra: a que voz você tem dado ouvidos ultimamente? Tantas vozes, né? E hoje o Espírito Santo veio com mais uma mensagem nesse sentido, mas uma palavra desmotivacional. Você tem o que você tem porque você acreditou. E eu quero falar de um ponto de vista não só espiritual, mas científico. Quem está dizendo isso é a ciência. Os neurocientistas estão alarmados. A gente vai ver pela palavra hoje. O que a Bíblia já fala há mais de 6.000 anos, os cientistas estão descobrindo, tá? Em resumo, aquilo, né, tem dois tipos de pensamentos. O pensamento de que o cérebro, né, o cérebro, ele influencia no pensamento da mente, ou o pensamento influencia o cérebro. Por exemplo, as pessoas que estão sofrendo de depressão,
depressão. Eu já tive depressão há muitos anos atrás. Um sentimento horrível. Muitos médicos acreditam que pode ser falta de algum hormônio, a parte hormonal. Então trabalham com algum medicamento que vai alterar funções anabólicas do cérebro, e isso vai influenciar no seu corpo. E tem outros, que agora é um caso científico, onde pessoas que tendem a pensar positivamente, o que elas escutam, o que elas ouvem, e isso se transforma numa reação neuroquímica no seu cérebro, e isso reflete no seu organismo vivo. Vamos ver pela palavra de Deus hoje. E isso que reflete no seu organismo, reflete até e altera a forma do seu DNA. E tudo que você faz com a tua mente, pensando positivo, orando, buscando a Deus, isso vai ativar no seu organismo reações neuroquímicas, proteínas, que vai tornar o seu corpo pronto para conquistar uma cura, um milagre e uma bênção. Mas uma palavra desmotivacional tem tanto poder, uma palavra desmotivacional. Ah, não vai dar certo. Não, você não vai conseguir. Olha, cuidado. E aquela palavra parece que já... Você vem contando uma coisa tão bacana. Olha, estou com ideia de fazer tal coisa. A pessoa... E isso pode trazer uma reação negativa dentro do seu organismo. E a palavra fala que o próprio Jesus, nosso Senhor, não pôde fazer muitos milagres em algum povoado por causa da incredulidade deles. Ou seja, muitas vezes tem maior poder a incredulidade do que o poder da fé. E a fé é algo particular, é algo pessoal, é algo que você tem que crer e ativar para si mesmo. Vamos abrir a palavra de Deus em Números capítulo 13, versículo 26. Vamos abrir Números capítulo 13, versículo 26. Olha só esse texto. Vamos analisar esse texto bíblico do ponto de vista da questão da influência. Números 13, versículo 26. Acharam? Amém? Ou não amém? Abra seu aplicativo, a sua Bíblia. Números capítulo 13, versículo 26. Olha esse relato aqui, amados. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades também são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Diga, relatório negativo. Acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nele vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes,
os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e a nós e a eles. Amém? O povo saiu do Egito, era escravo. Saíram sem carteira assinada, sem FGTS, sem INSS. Mas quando saíram de mãos cheias, com juros e correção monetárias, carregando ouro, prata, mas limparam os egípcios. Os egípcios estavam com medo do povo de Israel, e Deus falou: eu quero levar vocês para uma terra que mana leite e mel, que nas rochas tem, os cobres, ouro, prata. Eu vou levar você para uma terra maravilhosa. Quando o Senhor falou para Moisés, para o povo, Deus fez os milagres no Egito, as pragas, aquelas questões todas. Mas Deus não falou que tinha gigante lá. Imagina se Deus falar: olha, Moisés, fala para o povo que eu quero tirar do Egito. Vou levar ele para uma terra maravilhosa, um jardim do Éden 2. Mas fala para estar preparado que lá tem gigantes, tem os anaquins, tá? Cerca de 4 metros de altura. Os caras arrancam uma árvore assim com a mão, tá? Você acha que o povo queria sair do Egito? O povo nem queria sair do Egito. Falou: não, vou morrer aqui. Então, antes deles conhecerem, Deus sabia que existia gigantes lá. Antes de você atacar um povo, você tem que conhecer aquele povo. E aconteceu de que Deus ordenou: olha, separe aí 12 espiões 007 que possam entrar de penetra naquelas regiões ali e tal, de Canaã, Negueb, aquele lugar, e durante 40 dias toma um relatório, espionem a terra, vê se a terra é boa mesmo. A pastora Karine aqui ministrou uma vez, acho que estava o pastor Anderson e o Wesley, com cachos de uva aqui gigantes, uma obra que fizeram assim, carregar um cacho. Gente, as uvas eram enormes, geneticamente modificadas, eram frutos assim gigantes. Imagina, você come aquelas uvinhas, e agora imagina aquelas bolas gigantes de cacho de uvas. Era um povo de extrema sabedoria. A Bíblia chama eles de gigantes, os anaquins, tão grande estatura quanto em conhecimento. Só que dos 12 espiões, existiam 12 tribos de Israel. Deus mandou um representante de cada tribo. E foram espionar a terra, tudo mais, tal. E viram: olha, a terra lá é top das galáxias. É 10. Mana leite e mel lá. Olha os frutos. E trouxeram os frutos, gente. Falei: nossa. E gente trouxe aqueles frutos e comeram aqueles frutos. Agora, dos 12 que foram espiar a terra, 10 emitiram um relatório negativo. Aquela palavra: olha, você quer mandar a gente para lá, Moisés? Lá aquilo é suicídio. Ou você vai para lá, você vai morrer. Nós somos como gafanhotos perto dos gigantes de lá. A terra que está lá engole os homens. Não, nem morto eu vou para lá, não, vamos para lá não. De repente Caleb, que era da tribo de Judá, falou: gente, cala a boca, vamos tomar posse da terra, é certo que o Senhor dará isso por nós. Caleb e Josué: vamos lá, gente, é Deus. Só que os 10 espiões acharam que pela força deles iam conquistar aquilo. Porém, esses 10 espiões mandaram um relatório negativo e espalhou entre o povo. 10 contra 2. 2 falando: gente, Deus não tirou da gente do Egito. Quantos milagres Deus fez? Vamos tomar posse da terra. Falou: não, sai fora, eu vou ficar aqui, vai morrer. Vamos fazer o seguinte, esquece-se Moisés. Vamos fazer aqui uma eleição nova. Vamos levantar novos líderes que nos guiem de volta para o Egito. Aí nesse tempo, a paciência de Deus se esgotou. Deus estava por aqui. Poxa, até que esse povo vai ficar incrédulo? Até quando esse povo vai ficar me tirando? Vou acabar com esse povo. Moisés, vou fazer de você um herdeiro legal. Esse povo aí não dá mais certo. Falei: não, Deus, Moisés, intercedendo pelo povo. Faz isso não, imagina.
Os povos vão dizer o seguinte: Deus tirou o povo do Egito, mas Deus não conseguiu levar o povo para a terra prometida. Deus matou o povo. Não, Deus, dá mais uma paciência, Deus, dá mais um segundinho aí, senão o Senhor arrisca meu nome do teu livro aí. Aí ele falou: tá bom, eu vou dar mais uma chance a vocês. Mas o que aconteceu com aqueles, uma palavra desmotivacional pode influenciar você de entrar na sua terra prometida. Uma palavra que te desmotiva pode adiar a tua bênção. Uma palavra que você recebe, ela vai, diz a ciência, provocar reações neuroquímicas no seu cérebro e vai liberar um estresse no seu corpo, e você vai ficar doente, e você vai ficar incrédulo e não vai ter forças de tomar posse de certas coisas na sua vida. E muitas vezes nós somos assim: recebemos uma palavra, um diagnóstico do médico, e nem tudo é como é. Existem duas realidades, a física e a espiritual. Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente vai ver isso na palavra. E muitas vezes nós temos dado ouvido por uma palavra desmotivacional, e isso tem mais poder de influência do que uma palavra de fé, de ânimo. E isso provoca reações no seu organismo, onde cientistas estão comprovando que de 75% a 98% das enfermidades, doenças, depressões, cânceres, tem a origem por causa da mente. E só 2 a 5% tem a ver com a genética. Agora, o incrível é que os novos tratamentos de cientistas renomados, com a mente, dando treinamento para esses pacientes, até pessoas com infecções, com outras doenças, até pessoas com HIV, historicamente, cientificamente, tem demonstrado melhorias na sua reação químico, nuclear dentro de você. Pessoas sendo curadas, conseguindo viver por causa do que ela pensa. E o que ela pensa dá ordens ao seu cérebro, que libera hormônios do seu organismo, onde a pessoa consegue ter uma vida de paz, que excede todo entendimento. A palavra de Deus já dizia isso. Mas o que aconteceu com aqueles que tiveram um relatório negativo? Imagina, eles estiveram na terra, pisaram na terra prometida, Deus estava com eles, e mesmo assim eles tiveram um relatório negativo. Falou: a gente não vai dar certo não, vamos abandonar esse barco, não é com a gente não, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para aquela escravidão lá. O povo ficou alarmado, Deus queria ali, sabe? Daí o povo se arrependeu, falou: não, vamos então ir nessa terra prometida. Mas Deus falou assim: não, vocês não acreditam, vocês não têm força para ir, vocês estão programados com a incredulidade. O que esses 10 espiões falaram para vocês influenciaram toda a nação de Israel. Ou seja, vocês não têm poder para tomar posse da bênção. E mesmo se tinha uns teimosos lá, falou: não, agora eu vou, agora eu quero, Deus, agora eu quero. Foram lá e falou: não, vai, eu não vou com vocês. Eu deixei para vocês espiar a terra de 40 dias. Porém agora, cada dia vai se tornar um ano. E ninguém que saiu do Egito, dessa geração, de 20 anos para cima, vai pisar. 40 anos, vocês vão estar caminhando em círculos. E os filhos de vocês, que vocês falaram que eles morreriam, que seriam escravos lá, eles vão tomar posse da bênção que era para vocês. Vou esperar até o último corpo de vocês cair nesse deserto, e os filhos de vocês vão tomar posse da terra, porque eles têm mais fé, eles acreditam. E toda aquela geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, nenhuma delas tomou posse da bênção, exceto Caleb e Josué, da tribo de Efraim e da tribo de Judá. E aqueles 10 que deram um relatório negativo, dá um pulo lá no Números capítulo 14.
Números capítulo 14, versículo 36. Capítulo depois. Números 14, versículo 36. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. 37. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Ou seja, daqueles 12 espias, os 10 que deram relatórios negativos, que influenciaram toda a nação de Israel, os 10 morreram de uma praga. A Bíblia não fala que praga foi, morreram subitamente. Então o que eu quero dizer para vocês? Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus tem algo espetacular. Mas se você dar ouvidos à incredulidade, dar ouvidos aos relatórios negativos, dar ouvidos ao que o médico está dizendo, dar ouvidos ao que estão falando, você corre um sério risco de não entrar na sua bênção, na sua terra prometida. Porque há um grande poder na incredulidade. E se você observar na palavra de Deus, antes dos grandes milagres, houveram palavras de incredulidade. Não precisam abrir a palavra. 2 Reis 4:42 diz bem assim: veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus, Eliseu, 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Amém? Faz o cálculo. 20 pães. Quantos pãezinhos você come por dia aí? Tem pão integral, né? Os pães integrais. Aquele pão com manteiga, aleluiado. Quantos pães você come por dia? O quê? Uns 2 pãezinhos? 3? Agora imagina 20 pães dividido para 100 pessoas. 20 pães para 100 pessoas. 0,2 pedacinho de pão. Só um pouquinho. Eliseu, ele estava com o dobro do poder e a unção de Elias. Ele experimentou 2 vezes mais poderes do que Elias experimentou. Ele pediu isso. Esse servo dele falou: mas meu servo, meu amigo, meu mestre Eliseu, como é que eu vou dividir? Já aconteceu com você quando você tem aquela comidinha, aquela jantinha pronta para você, para sua esposa? Aí chega aqueles parentes na hora que você nem imagina, você abre a porta e fica, você não tem como mais esconder, a mesa, não tem como mais esconder, aí você passa aquele suadouro, A pessoa não avisa que vai na tua casa, aí você começa a provar um milagre mesmo. Mas quer um pouquinho, experimenta, que a pessoa senta, obrigado, e come aquela comida. Aí pela tua fé você vê, Senhor, multiplica, multiplica, multiplica. Muitas vezes é assim. E aconteceu isso com Eliseu. Ele falou: olha, tem 20 pães, dê para 100 pessoas. O servo dele falou: não, mas não tem como. Não duvide, creia, porque assim diz o Senhor: distribua os pães e ainda vai sobrar. Comeram tantos pães e sobrou ainda, Então Ele é um Deus que Ele quer que você creia, não no que os outros estão dizendo, mas creia naquilo que Ele está falando só para você,
dentro de você, porque quando Ele fala para você, gera fé para você, e isso vai trazer uma reação neuroquímica dentro de você, onde o seu corpo vai ter o poder de você conquistar, derrubar gigantes, tomar posse da sua terra prometida. Amém? É isso que a palavra está dizendo. Quando você está debaixo da palavra, a palavra ela entra dentro de você e vai trazer uma transformação nos seus neurônios, nas proteínas, até no seu DNA. E diz a ciência que pode influenciar até a terceira e a quarta geração, tá? É o que a palavra de Deus está dizendo. Você também conhece a palavra, quando Jesus multiplicou os pães, né? Não precisam abrir, mas Mateus 14, 25, 15, Mateus 14, 15 diz bem assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, de Jesus, e disseram: este é um lugar deserto, já estão ficando tarde, mandem embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem vocês algo para comer. Então eles disseram: tudo que temos aqui é o quê? 5 pães e 2 peixes. Aí o que Jesus diz? Traga-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças. Obrigado, Pai, porque é isso que eu tenho. Obrigado, Senhor. E partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e esses deu à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Que tamanho que é um peixe, mais ou menos? Assim, né? Mais ou menos, não sei que. Lá não fala o tamanho de peixe, a região. Outra versão diz 5 peixinhos. Primeira versão, 5 pães, né? 5 pães e 2 peixes, né? 2 peixinhos. Imagina dividir isso para 5.000. E Jesus fala assim: olha, eu quero que você dê, você é a igreja. Eu estou te treinando para isso. Você é a igreja. A igreja, alimente o povo. Mas, Senhor, eu só tenho isso, Senhor. Entrega para Jesus. Quando você entrega para Jesus a sua causa, né? Ele ensinou a você dar graça pelo que tem. Agradeça a Deus pelo que você tem. E isso que Ele tem, né, que você tem dado na tua mão, Ele vai multiplicar. A ciência de Deus é diferente. Quanto mais você divide, né, multiplica. Ou seja, uma palavra desmotivacional, ela tem poder de derrubar a tua fé. Esse ano é o ano da fé, ano que Deus tem colocado à prova a fé de muitos aqui. E Deus quer que você viva pela fé, crendo não do que as pessoas estão dizendo, não do que o mundo está dizendo, mas creia no que Ele está dizendo para você. A realidade de Deus é diferente. Ouçam comigo também. Em Mateus capítulo 9, 18, escrito bem assim, ó. Falava ele ainda quando chegou um dos dirigentes da sinagoga, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma, ela dizia a si mesma, falando consigo mesma, na sua mente: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou.
a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Duas histórias que se entrelaçaram. Em Marcos capítulo 5, que fala que é Jairo. Essa versão de Marcos fala que ele estava falando com Jesus, que a menina estava doente. E ele falou com Jesus, chegou um cara da sua casa: Jairo, cancela aí, cancela. Não incomode o Senhor, a sua filha morreu. Sua filha morreu, não chama Jesus, não precisa mais, acabou. E Jesus falou, versículo Marcos 5,36. Olha que Jesus, Jesus não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia, somente acredite. Jesus é mentiroso? Para aquela realidade, para eles, a menina tinha morrido. Ele falou: não, a menina dorme. Muitas vezes você vê uma reação, algo acontecendo na sua vida. Muitas vezes nós não temos como evitar que aconteçam certas coisas na nossa vida, não temos como evitar, mas você pode reagir ao que está acontecendo, e reagir com fé e positivamente. É isso que Jesus disse: treinar a sua mente para reagir. Quando a palavra fala arrependam-se, pois o reino está próximo, a palavra arrependimento quer dizer metanoia no grego, quer dizer, olha, mude a sua maneira de pensar para melhor. E no caso aqui, quando aquele dirigente falou para Jesus, né, vem visitar minha filha, impõe as mãos sobre ela. Aí falaram: não, tua filha morreu. E Jesus disse que não dando caso, assim, não dando ouvidos, não dando bolas às pessoas, falou: não liga não tenha medo, somente acredite no que eu estou te falando. Você acredita nisso? E quando Jesus chegou na casa de Jairo, flautistas tocando, aquele chororô, a menina de 12 anos, linda, ninguém espera, querida. Jesus: por que esse alvoroço todo? A menina não morreu, ela está só dormindo. Começaram a rir de Jesus. E quantas vezes Jesus te diz uma realidade e você começa a rir dele, falando assim: Jesus, ô Jesus, não é essa realidade não, Jesus, a situação está aqui, Jesus. Muitas vezes nós rimos da realidade que Jesus está te mostrando. Olha, a minha realidade é essa, ela está dormindo. Qual que é a tua realidade? Ela morreu para você? E a palavra fala que Jesus tirou de lá aqueles que estavam vendo a menina como morta. Ele levou somente os discípulos ali, Pedro, Tiago e João, e os pais da menina. Ou seja, às vezes você tem que se retirar das pessoas que reagem negativamente a uma circunstância da sua vida. A palavra fala que Jesus expulsou ele de lá. E muitas vezes nós temos que sair de perto de pessoas negativas, porque elas têm um grande poder de influenciar a tua vida. E uma palavra negativa, ela vem no seu cérebro, e o seu cérebro toma aquela palavra e reage no seu organismo de uma maneira onde você não vai ter força para alcançar um milagre, não tem força para receber uma cura, você não tem força para conquistar aquele emprego, não tem força para fazer aquela viagem, não tem força, porque está encravado dentro de você. E aquela mulher, 12 anos, com fluxo de sangue. Eu nunca fui mulher na minha vida, mas as mulheres dizem que quando chega aqueles dias, é uma dor terrível, é um desconforto, né? Por isso que nós temos que orar pelos maridos, né? O marido fala: pastor, ore por mim, minha mulher está tudo para mulher, né? TPM. E na verdade é um desconforto horrível, dores. Cada mulher reage de um jeito. Tem mulher que chora, tem mulher que dá dor, né? Que grita de dor, cada uma tem uma reação. Agora imagina 12 anos, e ela estava treinando a mente dela, treinando: olha, se eu tocar só na borda de Jesus,
se eu tiver a chance de tocar na borda da veste dele, eu acredito que eu vou ser curado. Ela começou a treinar o seu cérebro. A missão dela era tocar nele. E Jesus estava com um monte de gente tocando nele. Jesus tinha um monte de gente tocando nele, querendo tocar em Jesus, aquela pessoa que está no aeroporto, aquele famoso, todo mundo quer tocar, né? Olha, Jesus estava cheio de gente. E a palavra fala que aquela mulher se esforçou, ela tocou nele, e ele sentiu que dele saiu o quê? Poder. Aí Jesus, opa, quem me tocou? E um monte de gente tocando nele. Aí Pedro, Jesus, está me tirando? Está todo mundo tocando o Senhor aqui, Jesus. Não. Eu senti que alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Jesus procurou quem me tocou com poder. Olhou aquela mulher com medo. Daí a mulher falou: eu toquei em você, Senhor. Medo dela. Porque a palavra na tradição judaica, quando a mulher estava nos dias, né, da sua impureza, tinha certos rituais que ela tinha que fazer. Onde ela sentava na cama, tornava-se imundo. Onde quem ela tocasse era tido como imundo, assim como os homens também, né? Quando o homem tivesse a relação, a sua emissão noturna, lá em Levíticos fala sobre isso. Pessoas eram consideradas impuras, que tinham que esperar até o entardecer, tomar um banho e voltar para o acampamento. Agora imagina aquela mulher sentindo-se impura e tocando num homem santo. O medo dela, meu Deus, eu toquei no homem santo. Então ela estava com medo. Sou eu que toquei no Senhor. E Jesus falou para ela: filha, tenha bom ânimo, anime a sua alma. A tua maneira de pensar te curou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Diz que naquele momento ela foi curada. Ou seja, ela treinou a sua mente, onde tudo que ela tinha que fazer era tocar nas vestes de Jesus. E isso gerou uma reação neuroquímica dentro do psicológico dela, que no momento que ela ativou o toque de Jesus, saiu o poder, ela recebeu o poder, recebeu graça, ela foi curada. Amém? Cuidado então com as pessoas negativas. Escutem também comigo Mateus 9, 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. 2 cegos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Foram seguindo Jesus até chegar em casa. Jesus chegou em casa. Você vai para casa para descansar, né? Ele parou na porta assim, perguntou para aqueles 2 cegos: vocês creem que eu tenho poder de curar vocês? Ele: sim, Senhor, nós cremos. Então que seja feito conforme vocês creem em mim. Então aquilo reagiu de uma maneira no seu intelectual, na sua mente, e isso produziu uma reação neuroquímica, onde mudou a estrutura do DNA daqueles cegos e restituiu a visão. Estamos aqui com o pastor Valdir, que além de pastor, teólogo, antropólogo, é psicólogo e neurocientista. Está aqui para confirmar que os cientistas estão, recebendo esses novos estudos de que a tua mente tem um poder. Diz que o primeiro poder que no universo existe é Deus. O segundo poder é a sua maneira de pensar. Provérbios 23, 7. Assim como imagina a sua alma, assim você é. Tudo que você tem, tudo que se conquistou até hoje,
foi porque você acreditou que conseguiria. Aquele emprego, aquele casamento, né? Você acreditou e o teu corpo reagiu de tal maneira, onde produziu em você força, né? A convicção, e você tomou posse da sua bênção. Então, nesses dias, cuidado com as palavras desmotivacionais, como a causa daqueles 10 espias. Eles morreram subitamente. E quem tem te dado palavra desmotivacional nesses dias? Oh, não vai dar certo, esquece isso. Olha, o resultado aqui não é bom não. Não viva de acordo com o que você está ouvindo essa realidade, mas viva uma realidade sobrenatural de Jesus. A minha tinha morrido, e Jesus falou, não, ela está dormindo. Você vive não pelo que seus olhos veem, mas você vive pelo que os seus ouvidos ouvem, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Estão conseguindo entender? O que você pensa, a palavra, porque o que você pensa, o seu intelecto, você é um ser fisiológico, ser espiritual também. A palavra fala que você tem um corpo, você tem uma alma, você tem um espírito. Seus pensamentos é um conjunto de moléculas, proteínas e tudo mais. E aquilo que você pensa vai se tornar a existência, de acordo com o que você pensar. Por isso que Jesus falou, olha, vai que a tua fé te curou, vai que seja feito conforme a tua fé. Ou seja, Deus, Ele pode fazer o impossível, mas depende da maneira que você recebe isso. Quando você recebe essa força, essa palavra de Deus, ela vai ativar o seu subconsciente, vai produzir uma força nas suas moléculas, e vai aumentar, diz a ciência, o seu nível de inteligência, o seu nível de intelecto aumenta, e você tem capacidade de conseguir além do que seus olhos podem ver e imaginar. É o poder da fé, é o poder daquilo que você crê. Então, o que você espera desse ano vai depender da maneira de como você tem reagido, e isso vai produzir algo dentro do seu interior. Deus deseja treinar a mente de vocês nesse ano. Não dê ouvidos a palavras desmotivacionais. Está crise aí, não vai dar certo, a empresa está quebrando, pouco cliente, a empresa está fechando. Não. Você vive pela fé, você vive debaixo de um reino, vive debaixo da autoridade do Senhor Jesus. E a fé no Senhor Jesus vai te dar poder para vencer e para conquistar, para derrubar gigantes, para entrar na terra prometida, terra que emana leite e mel. Então, pare de dar ouvidos, faça como Jesus fez. Não dê ouvidos àquelas pessoas que falam, olha, morreu, aquele projeto acabou. Não, mas Jesus diz, tenha bom ânimo, anime a sua alma, procure se animar, porque isso vai produzir em você elementos, moleculares, no seu organismo, vai ativar, e você vai ter a capacitação para receber a sua bênção sobrenatural. Amém? Último texto para a gente poder partir para o louvor, depois do encerramento. Vamos todos abrir Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Vamos abrir essa palavra para a gente encerrar. Está escrito: se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Se podes, tudo é possível aquele que crê. Aqui um pai tinha um menino, estava endemoniado. Criança endemoniada existe, está na Bíblia, tá?
E aqueles discípulos não conseguiram tirar o demônio. E o pai falou: Jesus, se o senhor pode tirar o demônio. Ele falou: se eu posso, não. Tudo é possível aquele que você crê. Tudo é possível que crê. Aí o pai fala: eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Jesus expulsou aquele demônio do garoto de uma maneira que ajudou na fé do pai. Ou seja, não importa a maneira que Deus vai agir na sua vida, apenas acredite. Creia que haverá uma forma. Por exemplo, você lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias tinha um furúnculo. Os teólogos acreditam que podia ser um melanoma, né? um câncer de pele. Estourou, não se curava. Aí Deus fala para o profeta Isaías: Isaías, vai lá visitar Ezequias. Fala assim: olha, quando chegou o homem de Deus na sua casa, né? Pastor, vou na minha casa, ora por fulano de tal, porque o fulano tá doente. Você vai, e a pessoa espera que o pastor vai orar para a pessoa ser curada, né? E vai lá o profeta Isaías e dá o recado: olha, rei, a palavra é o seguinte: põe a tua casa em ordem, tu vai morrer. Vocês esperam alguém para poder orar, né? E ele falou: não, eu vou te levar, prepara aí, ó, vai morrer. Diz que Ezequias, ele chorou, olhou para a parede, chorou. Deus, não quero morrer não. Deus, tem que te buscar, tem que te servir, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, eu quero voltar a adorar na tua casa, Senhor, tem misericórdia de mim, me cura, Senhor. Isaías tinha quase saindo do castelo. E o Senhor falou para Isaías: Isaías, volta lá e fala com Ezequias: olha, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Aí de repente chega Isaías e fala: olha, rei, não sei como te dizer isso, mas Deus acabou de me falar que o senhor vai viver mais 15 anos. Aí o rei: mas peraí, eu estou aqui me chorando, você fala que vou morrer, e agora fala que eu vou viver? Mas que Deus que é esse aí? Que confusão é essa? Como é que posso ter certeza que é Deus falando? Uma hora fala que vou morrer, uma hora fala que vou viver. Que sinal o senhor quer, rei Ezequias? Existia o relógio do pai dele, o relógio de Acás, onde o horário do dia, o sol batia, refletia ali alguns degraus, e era 1 da tarde, 2 da tarde, né? Graus ali e tal, que era cerca de degraus, né? Quer que o relógio avance, né, ou volte? Daí o rei Ezequias: o relógio avançar é fácil, eu quero que o relógio volte. Aí ele pediu o sinal para Deus, e o relógio do sol, né, ou seja, a terra fez um movimento, né, onde a terra voltou o seu eixo e cerca de 10 graus retrocedeu. E anos depois, cientistas da NASA fizeram alguns cálculos, né, e não estava batendo os cálculos da terra, da agitação da terra e tudo mais e tal. E faltava um tempo para preencher, não estava batendo. E dentre os cientistas da NASA, lembraram das histórias que eu ouvia na escolinha dominical. Lembrou 2 episódios: o dia onde Josué orou e o sol se deteve no céu e a lua, né, no vale. A terra parou por quase um dia inteiro, 23 horas em alguns momentos. Aí os cientistas: beleza, olha, aqui bateu o cálculo, mas falta ainda esses cerca de 10 minutos. Onde vamos achar isso? Aí outra pessoa, outra mulher falou assim: olha, me recordo de um tempo onde o rei aqui assim assado, Isaías tal, o relógio voltou 10 graus. Aí fizeram um cálculo e fechou a matemática, a ciência confirmando, né, aquilo que Deus já estava falando. Ou seja, pare de ouvir uma palavra desmotivacional. Escute a palavra de Deus, que Deus tem para a tua vida, a terra prometida, a terra que manda leite e mel, bênção para você, para os teus filhos, para os teus netos, casamento abençoado, sucesso no trabalho, no teu emprego. E isso vai trazer reações químicas no seu organismo, vai produzir para você aquela paz que excede todo entendimento. Muitos não vão entender a sua prosperidade, muitos não vão entender a sua vitória, mas porque o justo viverá pela fé. Amém? Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Então acredite, tome posse,
Deus tem algo para você neste ano de 2020. Comece a prestar atenção e não dê bola para aquelas palavras negativas, não dê bola para palavras desmotivacionais, mas o Espírito de Deus estará sobre você. Ouça com fé e vai te dar poder para você ter força e conquistar tudo aquilo que Deus tem para você nessa vida e na era vindoura. Amém? Vamos orar então. Está na hora de você desintoxicar o teu cérebro. Está na hora de você desintoxicar. Tem coisas que está travando a sua vida. Palavras liberadas lá atrás. Deus me mostra aqui uma visão. Deus mostra aqui um elefantinho. Um elefantinho como de circo. O elefantinho, filho da elefanta, desde pequenininho, amarrado a sua patinha numa estaca. Ele quer andar, ele quer sair de perto, mas ele é um elefante. Mas amarraram uma corda no seu pé. E aquilo ficou fixo na mente do elefantinho, que quando se torna um grande elefante, com uma força enorme, aquela corda ainda amarrada no seu pezinho faz ele pensar: eu não tenho força para sair daqui. Quando ele tenta sair, ele vai se lembrar de algo da infância: não tenho força para sair. E Deus quer mostrar para você nessa noite que tem poder para arrancar essa trave do seu pé. Deus quer te mostrar que você tem poder para caminhar a passos largos. Toda maldição falada por você que ativou algo negativo na sua mente está agora quebrado pelo nome e sangue do Cordeiro. Seja liberado a palavra de vitória na mente de vocês, para surgir algo no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, para que venha dar fruto nessa vida. Deus está te dizendo: eu te capacito, eu te dou poder. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, ouça a minha voz. O Senhor diz: você tem a mente de Cristo, pense como Deus. Veja o sobrenatural. Não viva de acordo com o que você vê, mas viva de acordo com o que o Espírito está dizendo para você. Deus quer te dar poder, quer ativar sua mente para você poder receber tudo aquilo que nós temos direito em herança através do nome do Senhor Jesus. Diga comigo: tudo posso naquele que me fortalece. 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 Aleluia, em nome de Jesus. Dentro desses dias o Espírito Santo estará fazendo um trabalho na sua mente e desintoxicar palavras lançadas para você, onde as palavras têm reagido de maneira negativa no seu interior, no seu organismo, no seu corpo. E o Espírito Santo quer trazer para você essas palavras. Você vai falar: Senhor, eu quero cancelar essa palavra que foi dita a mim. E você vai falar isso: Senhor, cancela aquela palavra. O Espírito Santo vai te trazer à memória coisas que você nem lembrava mais, mas que ainda está amarrando a sua vida. Deus tem para você, Ele é Pai,
Pai, recompensa dos que o buscam. E a palavra fala que o Pai sabe dar boas coisas aos seus filhos. O Senhor quer preparar você para receber. Depende da forma de como você vai reagir a isso. O teu organismo como vai estar preparado para ter força, para ir atrás e alcançar a vitória e derrubar os gigantes. Amém?